Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de língua inglesa, e na aula de hoje nós falaremos sobre poema, o poema Ballad of Birmingham. Vamos iniciar lembrando o que é poema. É um nome genérico de toda composição literária com intenção poética. E o poema pode ser em verso ou não, em prosa. Eu trouxe hoje para que nós possamos entender a expressividade do gênero poema, este que é chamado Ballad of Birmingham. Observem que ele é um poema um pouco extenso e eu destaquei algumas partes para que nós possamos analisá-lo e estudá-lo, ok? Esse poema foi escrito por Dudley Randall. Vamos entender um pouco sobre este poema? Ballad of Birmingham é o seu título e é um poema de Dudley Randall e ele dá um relato poético do bombardeio de uma igreja na cidade de Birmingham, que aconteceu em 1963, tá? O poema foi escrito em forma de balada. As baladas são poemas que modernamente têm origem na Alemanha, feitos para serem cantados e recitados de forma lenta e melodiosa. Então, é uma balada, um poema escrito em forma de balada, e como eu acabei de mencionar, foram feitos para ser cantados ou lidos de forma melodiosa, tá? Esse poema é um poema que contém ironia, tá? E a ironia também desempenhou um papel na balada, mostrando a igreja como uma zona de guerra e a marcha pela liberdade como um lugar mais seguro para se estar. Eu vou falar um pouco mais disso enquanto eu leio aqui, trago mais informações sobre esse acontecimento que foi o bombardeio na igreja na cidade de Birmingham, tá? Então, trouxe aqui esse textinho informativo para a gente entender o contexto do poema, tá? Então, o texto diz assim: The 6th Street Baptist Church bombing was a white supremacist terrorist bombing. A Igreja Batista da Rua 16, o bombardeio a essa igreja foi um ato supremacista terrorista branco, ok? Of the 6th Street Baptist Church of Birmingham, Alabama, on Sunday, September 15, 1963. Então, aconteceu esse bombardeio a essa igreja, tá? Só porque ela era localizada num bairro de pessoas negras, no ano de 1963, no dia 15 de setembro. 4 members of a local Ku Klux Klan chapter planted 19 sticks of dynamite attached to a timing device beneath the steps located on the east side of the church. Que é isso? O que está dizendo mais aí? Que 4 membros do Ku Klux Klan daquela região plantaram 19 dinamites abaixo da escadaria da igreja, tá? Então, the explosion at the church killed 4 girls and injured between 14 and 22 other people. O que resultou? O que aconteceu depois desse bombardeio? 4 garotas, meninas, tá? Crianças, morreram e entre 14 e 22 pessoas ficaram feridas. Esse é o contexto. Eu trouxe aqui a foto, é um fato real, tá? Que realmente aconteceu. E aí eu tenho a foto da igreja, the 16th Street Baptist Church, Igreja Batista, da Rua 16. E a foto das garotas, das 4 garotas que sofreram aí esse ataque e tiveram um fim trágico, que foi a morte. Então, vamos ao poema. Agora que a gente já entendeu o contexto histórico e o pano de fundo, o que aconteceu, nós vamos ao poema escrito por Dudley Randall. O poema começa com uma garotinha ansiosa querendo marchar para a liberdade. E aí, dentro desse contexto, a mãe lhe explica como a marcha pode ser traiçoeira, mostrando seu medo pela vida da filha. E a criança é enviada para a igreja, onde a mãe acreditava que ela estaria segura. Então, nos primeiros estrofes do poema, eu tenho essa situação que eu acabei de ler. Uma menininha
querendo ir à marcha pela liberdade que estava acontecendo naquele dia, e a sua mãe muito preocupada dizendo que ela não ia para nenhuma marcha, ia à igreja, porque lá sim era um local seguro. Então eu tenho: Mother dear, may I go downtown instead of out to play and march the street of Birmingham in a freedom march today? Nesse primeiro estrofe, a menina pedindo para ir à marcha. No segundo estrofe: No, baby, no, you may not go, for the dogs are fierce and wild, and clubs and hoes, guns and jails aren't for a little girl, for a little child. Então, nesse segundo estrofe, a mãe dizendo que não, que é perigoso, não é um lugar para criança. E aí, nós temos na próxima estrofe: But mother, I won't be alone, other children will go with me, and march the streets of Birmingham to make our country free. A garota ainda insiste, né, que gostaria de ir, ela não vai ser a única, outras pessoas estarão lá marchando pela liberdade. E aí a mãe responde na próxima estrofe: No, baby, no, you may not go, for I fear those guns will fire, but you may go to church instead and sing the children's choir. Então, a mãe responde novamente com uma negativa: Não, minha filha, vai ser muito perigoso, você vai à igreja cantar no coral ao invés disso. E aí nós temos, agora nesse próximo estrofe, a mãe preparando a filha para ir à igreja. She combed and brushed her night dark hair, bathed the rose petals sweet, and drawn white gloves on her small brown hands and white shoes on her feet. E aí a gente tem a descrição de como ela arrumou a filha bem perfeitamente para ir à igreja. E na próxima estrofe nós temos: The mother smiled to know her child was in the sacred place, but that smile was the last smile to come upon her face. E aí nós temos já um início aí do que pode estar por vir. Nós temos a mãe sorrindo, satisfeita porque a filha vai para um lugar sagrado, que é a igreja, mas ela não imagina que aquele seria o seu último sorriso. E aí nós temos o que nós podemos chamar de segunda parte, que é quando muda um pouco o enredo, a história do poema, tá? Então depois o poema descreve o que aconteceu, o barulho, a explosão e o desespero de uma mãe que procura pela sua filha em meio aos destroços, os vidros e os tijolos quebrados. Podemos observar isso nesses dois estrofes. For when she heard the explosion, her eyes grew wet and wild. She raced through the streets of Birmingham, calling for her child. E aí nós temos já a mãe, depois de ouvir aquele barulho de explosão, saindo desesperada para chamar e procurar pela sua criança. She called through bits of glass and brick, then lifted out a shoe. Oh, here's the shoe my baby wore, but baby, where are you? E aí nesse último estrofe, nós vemos que em meio ao vidro e aos tijolos quebrados, a mãe encontra apenas um sapato e se questiona, né? Meu bebê, onde você está? Né? Então, esse poema, Ballad of Birmingham, traz aí, é um poema, mas ele tem esse fundo de história, né? De algo que realmente aconteceu. Então, nós vamos agora, que nós entendemos e fizemos a leitura do poema, analisar a ironia, o simbolismo e a discriminação presentes nesse texto, tá? Então, é muito irônico que a mãe não quisesse que seu filho estivesse nas ruas em uma cidade grande por causa do fator segurança. Então, ela manda que a filha fosse para a morte, né? Para a igreja. Os sapatos e a roupa com que vestiu a filha eram brancos e limpos quando a filha saiu para a igreja, mas depois do bombardeio, ela encontrou apenas um sapato que estava por baixo de todos os escombros. Então, aí o primeiro ponto. Acreditava-se, né? A mãe acreditava aí dentro do texto que a igreja sim era um local seguro e as ruas de uma manifestação não. E a gente percebeu que, na verdade, não foi bem assim. O simbolismo é representado em toda a balada de diferentes maneiras. A mãe responde à pergunta que sua filha faz sobre ir à Marcha da Liberdade, dizendo que os cães são ferozes e selvagens. Os cães são um símbolo para as pessoas e oficiais da passeata que podem sair do controle. A filha quer ir à marcha para a liberdade e a mãe a veste bem,
borrifa ali com colônia para mandá-la à igreja. E, na verdade, a mãe temia, né, que a filha se envolvesse em uma violência. Por isso, a envia ao culto acreditando que ela estará segura. O bombardeio à Igreja Negra foi feito por causa de alguém que era preconceituoso. Então, havia um grupo que era preconceituoso e não gostava daquelas pessoas simplesmente por conta da cor da pele delas, o que é extremamente incompreensível. A marcha foi realizada pelos direitos dos negros para que fossem tratados de forma igual e não discriminados. Uma pequena criança inocente foi morta pelas ações grotescas de quem era contra os negros. Essa balada contém muitas palavras que podem tocar o coração de qualquer pessoa, de qualquer raça. Então tem um medidor regular ao ler. Isso poderia ser facilmente colocado em uma música, em uma bela canção. Ok? Eu trouxe algumas questões para a gente pensar um pouco também e tentar resolvê-las, tá? Então, primeiro, which line supports the inference that the mom believes the church is safe? Qual linha do poema dá suporte à ideia de que a mãe pensava a igreja como um lugar seguro? Alternativa A, for I fear the guns will fire. Letra B, but the smile was the last smile to come upon her face. O sorriso era o último sorriso a vir à sua face. Alternativa C, the mother smiled to know that her child was the sacred place. A mãe sorriu por saber que a sua criança estava num lugar sagrado. Ou alternativa D, she raced through the streets of Birmingham calling for her child. Ela correu pelas ruas de Birmingham chamando pela sua criança. Qual dessas opções nos indica, nos dá o suporte de que a mãe acreditava que a igreja era um lugar seguro? Resposta alternativa C. The mother smiled to know that her child was in the sacred place. A mãe sorriu por saber que a filha estava em um lugar sagrado. Então, a mãe acreditava que era, na verdade, um lugar sagrado. What does the author mean? Her eyes grew wet and wild. O que o autor quer dizer com os seus olhos ficaram molhados e perdidos? She was crying. Ela estava chorando. She was excited. Ela estava empolgada. She was terrified. Ela estava assustada. Ou she was nervous. Ela estava nervosa. Ele quis dizer, na verdade, she was crying, né? Uma forma poética de dizer que ela estava chorando. Ok, então, gente, essa foi a nossa aula. Nós discutimos um pouco sobre poema, lemos e analisamos aí o poema Ballad of Birmingham. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, ok? Então, encerramos por hoje. Bye, bye e até a próxima aula.